muito recurso podia levar um casal de rolinha. E quem não tinha quase recurso nenhum podia levar na sua mão um punhado de farinha. Por quê? Porque a única coisa que Deus não aceitava é que alguém entrasse e saísse da sua presença de mãos vazias. O que eu quero que você entenda é que Deus não recebe culpa onde não exista nada na sua mão. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda, para só então louvar e adorar o nome de Jesus. O interessante é que Deus está dando a oportunidade para o rico adorar, para o de classe média adorar e para o pobre também adorar. Mas note que quem morava fora de Israel não tinha como vir para Israel puxando um boi, nem carregando uma ovelha, muito menos carregando um casal de rolinha ou um punhado de farinha. Então foi montado no pátio do templo um ambiente onde se chamava moeda de troca. Como funcionava a moeda de troca? Eu morava fora de Israel e queria chegar no templo não de mão vazia, mas de mão cheia, para oferecer alguma coisa diante do altar de Deus. Então note que quem morava fora, ele saía de fora, vinha para dentro, e quando chegava no pátio do templo, ele pegava o recurso que ele tinha e ele decidia comprar um boi, comprar uma ovelha, comprar um casal de rolinha ou um punhado de farinha. A única coisa que ele não queria era chegar diante de Deus com as mãos vazias. Agora note que quando ele comprava o boi, ou quando ele comprava a ovelha, ou quando ele comprava o casal de rolinha, ou o punhado de farinha, aquilo que ele comprou no pátio deveria ser entregue ao sacerdote, e o sacerdote deveria levar para dentro do templo e oferecer a Deus como uma oferta queimada. Mas sabe o que estava acontecendo? Alguém chegava no pátio do templo, comprava o boi, comprava a ovelha, comprava o casal de rolinha, o punhadinho de farinha, e entregava na mão do sacerdote. E ao invés do sacerdote oferecer aquilo que ele recebeu da mão do povo, na mão de Deus, ele voltava com a oferta para ser vendida novamente. Então, ao invés de oferecer no altar de Deus, o sacerdote estava colocando a oferta que deveria ser morta de novo para ser vendida. Eu quero abrir uma brecha aqui para que você entenda que Deus não recebe nada da sua mão se primeiro não tiver morrido dentro do seu coração. Grave o que é que eu vou te dizer. Não adianta ofertar aqui e voltar para casa dizendo: a oferta serviria para mim comprar um leite, a oferta serviria para mim comprar uma cesta básica. Quantas pessoas ofertam, quantas pessoas dizimam, mas a oferta e o dízimo ainda não morreu dentro do seu coração. E entregam no gasofilácio, ofertam na igreja, mas voltam para casa dizendo: se eu não tivesse ofertado, eu poderia investir esse dinheiro em outra coisa. Agora note que para Deus receber alguma coisa, primeiro a gente precisa matar essa coisa dentro de nós, porque senão jamais ela poderá ser apresentada viva diante do altar de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga: antes de oferecer alguma coisa no altar de Deus, você primeiro precisa matar ela dentro de você. Agora preste atenção, isso tem fundamento bíblico, porque antes de Deus ofertar Jesus por nós, Deus matou Jesus dentro dele. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo.
Porque aquilo que não morre dentro de você não pode ser recebido vivo pelas mãos de Deus. O que é matar dentro de mim é se desprender, irmão. É abrir mão do seu eu. É abrir mão do que você quer para que Deus aceite aquilo que Ele merece. Agora note que João Batista ele vai dizer assim: importa que eu diminua para que Cristo cresça. Mas isso é uma doutrina de João. Sabe qual é a doutrina de Cristo? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai salvar a sua vida. Então no Evangelho nós não começamos a caminhada ganhando. No Evangelho nós começamos a caminhada perdendo, mas finalizaremos e concluiremos a caminhada ganhando um céu de glória para desfrutar por toda a nossa eternidade. Note que a oferta era recebida, mas não era oferecida a Deus. A oferta era devolvida para ser vendida novamente. Agora, sabe aproximadamente quantas vezes eles vendiam a mesma oferta? 20.000 vezes por dia. Sem Deus receber a oferta. Mas Deus estava de olho. Porque não dá para esconder nada de Deus. Não dá para camuflar nada de Deus. Você consegue esconder alguma coisa do seu pai e da sua mãe, do seu filho e da sua filha, do seu esposo e da sua esposa, do seu pastor e da sua pastora, do seu patrão e do seu empregado, mas eu nunca vi ninguém conseguir esconder alguma coisa diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e descobertas diante de um Deus que tudo sabe e tudo vê. Agora diga comigo, não dá. Voz de profeta, não dá para esconder nada de Deus. Diga, mais cedo ou mais tarde, aquilo que é feito no oculto será exposto na luz do dia. Vira para o teu irmão e diga assim: então o segredo é confessar, abandonar, para alcançar misericórdia, para a terra do meu coração ser sarada e as portas do céu se abrir para liberar sobre a minha vida uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Quem está entendendo, levante a tua mão e libere um brado de Deus. Deus estava de olho. E quando chegou o tempo, Jesus se direciona para o templo. E quando Jesus entra no templo, Jesus já tinha um diagnóstico do que estava acontecendo no culto. Jesus sabia que tinha alguém vendendo porque tinha alguém disposto a pagar para ter. Então sabe qual é o culto que Deus rejeita? É o culto onde existe alguém no culto vendendo aquilo que deve ser oferecido de graça. E a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça vocês devem também oferecer e dar. Por quê? Porque aquilo que não é meu não tem como eu colocar preço. Eu só coloco o preço naquilo que me... Agora o dom não é teu. O dom é de Deus emprestado para você, para edificação do povo. Glória a Deus. Aí sabe o que a gente vê por aí? Alguém cobrando 10, 15, 20, 30 mil para cantar 2 horas, 3 horas, ou para ministrar em 2 congressos.
Aquilo que eles receberam de graça, estão estabelecendo preço. E existe uma diferença entre preço e valor. Diga comigo, preço. A gente negocia. Diga, mais valor é inegociável. Vira para quem está do lado e diga assim: o seu carro, a sua casa, os seus móveis, os seus bens têm preço. Diga, mas a tua família tem valor. Diga para ele: não negocie aquilo que não tem preço. Aquilo que tem valor é inegociável. Maravilhoso és tu, Você rei. está entendendo isso? O problema é que nós estamos invertendo. Nós estamos dando valor para aquilo que tem preço e estamos colocando preço naquilo que tem valor. Agora a Bíblia diz que uma alma, ela tem mais valor do que o mundo inteiro. Mas hoje estão taxando o preço nas almas. Se tem dízimo gordo, vale muito. Se a oferta é grande, vale muito. Mas se não tem oferta e não tem dízimo, não vale nada. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Para Deus, o pobre e o rico têm o mesmo valor. O negro e o branco têm o mesmo valor. Quem tem dom e quem não tem dom diante de Deus também tem o mesmo valor. Agora vira para alguém que está do teu lado, dá um sorrisinho para ele e diz para ele assim: você não tem preço. Diga, você tem valor. Diga para ele: na balança de Deus, eu e você temos o mesmo peso. Era para você ter dado um brado de glória aí, porque o mundo coloca preço nas pessoas, mas o céu estabelece valor. Então, para o céu, nós somos valiosos, não temos preço e somos inegociáveis. Tinha alguém vendendo uma coisa que não era deles. Mas por que é que eles estavam vendendo? Porque tinha alguém para comprar. Agora, se eles estão vendendo, é porque eles estão lucrando. Qual é o culto que Deus não recebe? É o culto onde alguém vem para o culto para lucrar. Eu vou ter que te falar isso. E quando é que eu venho para o culto só para lucrar? Quando você entra num culto como esse e só sabe pedir. Eu quero, eu preciso, eu não aceito sair daqui sem a minha bênção, como que se você tivesse em condições para impor alguma coisa para o eterno. Nós não temos condições de impor nada para Deus. Deus é soberano. Deus manda e não é mandado. Deus envia e não é enviado. Deus abate o soberbo, mas Ele decide dar graça ao humilde. Então quem manda e quem decide se faz ou se não faz é Deus. E se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Tinha alguém indo no culto para lucrar. Pastor, então é pecado eu vir para o culto para receber? Não. Desde que você esteja disposto a vir para o culto primeiro para oferecer. Você sabe o significado da palavra culto? Sabe? O significado da palavra culto é oferecer, entregar alguma coisa que eu acho grande de mim para aquele que é mais grande do que eu e daquilo que eu tenho para oferecer. Então o foco do culto não é eu vir para receber. O foco do culto é eu vim para entregar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você veio nesse retiro para oferecer o que para ele? Eu não estou falando de dinheiro, irmão.
Estou falando de vida no altar. Eu estou falando de corpo, alma e espírito irrepreensíveis, sendo guardado para o grande dia do Senhor. Vira para quem está do lado e diz assim: Deus não está preocupado com o dinheiro que você entrega, com o valor do teu dízimo. Diga: Deus não está preocupado com a tua oferta. Diga: antes da oferta, Deus se preocupa primeiro com o ofertante. Você está entendendo? Então nessa noite Deus não está de olho no seu bolso. Deus está de olho no seu coração. Deus está de olho para ver se você está disposto a ser uma oferta viva no altar de Deus. Você está entendendo isso? Tinha alguém lucrando no culto. E tinha alguém indo no culto para comprar. Agora preste atenção. A gente ouve por aí que se você der 100, Deus te dá 200. A gente ouve por aí que se você vender a sua casa e queimar ela no altar da fogueira santa, que de santa não tem nada, Deus vai te dar uma mansão. Sacrifício de tolo. E Deus requer obediência e não sacrifício. Deus tem uma cidade inteira para Ele. O que Deus quer com a tua casa? A única casa que Deus está interessada é nessa carcaça física que Ele nem chama de casa, Ele chama de templo. Aleluia! Abaixúria. Deus maravilhoso. Deus quer esse templo aqui para Ele. E sabe por que Ele quer esse templo aqui para Ele? Porque tem um espírito que é santo que está precisando fazer morada aí dentro. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Tinha alguém lucrando, tinha alguém indo para comprar. Aí Jesus entra, derruba as mesas do comércio, coloca todo mundo para fora e diz assim: está escrito que a casa do meu pai seria chamada casa de oração para todos. Diga: para todos os povos. Sabe qual é o culto que Deus recebe? É um culto que tem oração. Aleluia! Uma coisa que está sendo esquecida e deixado para trás em muitas denominações. Aí alguém diz: eu não oro porque eu não sei orar. Agora, o que é oração? Oração nada mais é do que um diálogo entre a criatura e o Criador. Entre o servo e o Senhor. Entre o filho e o pai. Entre o vaso e o oleiro. Diálogo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que a oração que Deus ouve é a oração que eu busco palavras difíceis do vocabulário no português para impressionar Deus. E sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Eu só quero ouvir a sua voz. Glória a Deus, aleluia! Eu não estou preocupado com o teu português, se você fala bem ou fala mal. Se você é formado ou analfabeto. O que eu quero ouvir a partir de hoje é o som da sua voz me chamando de paizinho dentro do seu quarto com porta trancada. Oração. Porque a oração é a chave da vitória. Porque mais oração, mais poder. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Porque Jesus disse que nós deveríamos orar uns pelos outros e orar sem cessar. Mandamento, oração. Se você não ora mais cedo ou mais tarde, você vai se enfraquecer e vai cair. Então a oração te sustenta. A oração te guarda. A oração te protege. E a oração abre um canal de contato entre a terra e o céu, irmão. Na oração a janela do céu se abre para ouvir um vaso de barro conversando com o modelo. Você está entendendo isso?
Então, um culto que Deus recebe é um culto que tem. Então, um culto que não tem oração pode ser chamado de reunião. Mas não pode ser chamado de culto. Nós precisamos voltar a orar mais. Pastor, eu tenho que dobrar o joelho e ficar 8 horas orando. Não, irmão. Dentro do teu carro dá para orar dirigindo. Lavando louça, lá na sua pia, lá na sua cozinha, dá para falar com ele. Antes de deitar também dá para falar com ele. Tomando banho também dá para falar com ele. Pastor, mas eu vou estar nu, pastor. Como é que Deus vai me enxergar? Você acha que quando Deus olha para você, Deus vê o terno? Você acha que Deus vê o vestido? Todas as coisas estão nuas e descobertas diante de Deus. Então, quando Deus olha para você, Deus não está preocupado com a roupa que você está vestido. Sabe por quê? Porque quando Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele não te formou vestido. Ele te formou nu. Então, orar tomando banho não escandaliza Deus, não, irmão. É melhor orar tomando banho nu do que não orar nada. Não, vira para quem está do lado e diz assim: não importa a maneira que tu ora. O que Deus está preocupado é se você está disposto a voltar para o altar da oração. Você está entendendo isso? Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Deus manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas você vê ele orando para pedir direção para Deus se era para ir para Tarsis? Deus havia dito para ele ir para onde? E ele agora decide ir? Não sabe a história. O que eu quero que os irmãos entendam é que lá dentro do ventre do peixe, aí ele ora. Por que que não orou antes de ir para o ventre do peixe? Você sabia que algumas coisas nós podemos impedir através da nossa oração que aconteça? Precisava dele ter ido para o ventre? Se ele tivesse orado, você acha que Deus tinha feito um peixe engolir ele? Não. Aí ele ora. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu vou oferecer um sacrifício lá no seu templo em Jerusalém. Ele está orando no ventre, mas sem ele perceber, o peixe está levando ele para o cumprimento do propósito. Está no ventre, mas Deus está direcionando para o ambiente que Deus quer levá-lo. Enquanto você ora, Deus te leva para o ambiente onde Ele vai cumprir o propósito da sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Oração. A oração me leva para o centro do querer da vontade de Deus. Agora note que Jesus disse que a casa do Pai dele seria chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que Jesus está dizendo? O culto que eu recebo é um culto que não tem acepção de pessoas. Porque tem culto que a gente trata bem quem prega. Tem culto que a gente trata bem quem canta. Tem culto que a gente trata bem um convidado que a gente chama de fora. E às vezes esquece de tratar bem quem está lá cuidando da janta. E eu posso te dizer uma coisa? Tanto aqui como lá é ambiente de culto. O mesmo glória que você dá aqui e Deus recebe lá em cima é o mesmo tipo de glória que quem amassa o alho, tempera a salada para alimentar a igreja, oferece para Deus lá em cima. Então, para Deus não há diferença entre quem tem credencial
e quem não tem credencial. Até porque credencial de convenção, de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de cooperador, não é sinal de passaporte carimbado para o reino. É verdade. Glória a Deus. Tem gente com credencial que vai morrer no inferno. E tem gente que não tem credencial nenhuma. Mas quando entra na presença de Deus, o coração dele está tão quebrantado, contrito, sincero, temente, reverente, cheio de amor, que Deus olha e diz, não tem como rejeitar esse tipo de homem. Glória a Deus. Vira para quem está do lado e diga assim, credencial não é garantia de entrada no céu. Agora olha para cá, lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia me dirão, profetizamos em seu nome, curamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca os conheci. Sabe o que o texto está nos revelando? Que dom não é garantia de salvação. Expulsar demônio não dá direito a céu. Profetizar não dá direito a céu. Curar o enfermo não dá direito a céu. Pregar não dá direito a céu. Cantar não dá direito a céu. Pastorear não dá direito a céu. Tocar não dá direito a céu. Cuidar da sonoplastia não dá direito a céu. Ministrar numa convenção, num retiro como esse, também não dá direito a céu. O que me dá direito ao céu? A minha obediência a Deus. E dá para obedecer sem expulsar demônio, sem profetizar, sem curar, sem pregar, sem cantar, sem pastorear. Dá para obedecer sem fazer nada disso. Então dá para entrar no céu sem usar dom nenhum. Mas não dá para entrar no céu sem os frutos do Espírito. Porque dons é algo de Deus para o homem, em benefício da igreja. Vira para quem está do lado e diz assim, o seu dom não é para você. Diga, é para mim. Não, diga para ele até entender. Diga, o seu dom não é para edificação sua. Diga, é para edificação minha. Então olha para cá para você ouvir uma verdade. O que eu prego não é para edificação minha. É para edificação de quem? O que eu canto não é para edificação minha. É para edificação de quem? O que eu profetizo não é para edificação minha. É para edificação de quem? Então o dom não é para me servir. O dom é para servir o corpo. Aonde nós fazemos parte como membros de um corpo bem ajustado. Maravilhoso és tu, rei. Então vira para o irmão e diga assim, eu estou começando a entender que tudo que Deus me dá com relação aos dons é para te beneficiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso és tu, rei. Aí eu não entendo como algumas pessoas que são usadas por Deus ainda conseguem empinar o nariz e achar que são melhores do que os outros. Sabe o que a Bíblia diz? O que tens tu que não tenhas recebido dele? Glória a Deus. Então diga comigo, tudo que tenho não é por mérito próprio. É pela graça dele. É o favor que eu não mereço. Diga, ele não me deu dom porque eu sou mais bonito, porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu sou especial para ele. Diga, ele me deu porque tem alguém na igreja
que necessita de ouvir alguma coisa que Deus vai colocar em mim para ser liberado pela minha boca. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo isso, irmão? Oh, glória. Então o dom não é para me servir a mim mesmo. O dom é para me servir os outros. E quem não presta para servir, não serve para viver. Não, vira para quem está do lado e diz assim: quem não presta para servir, não serve nem para viver. Diga, então, quer saber de uma verdade? Sirva o reino me servindo. Aleluia. Aqui está um problema. Porque nós queremos servir Deus sem servir as pessoas. E não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Então, o culto que Deus recebe, preste atenção, é um culto que tem oração e é um culto que aonde não se faz acepção de pessoas. Agora preste atenção, Jesus expulsou quem vendia, Jesus expulsou quem comprava. E aí depois que Jesus fez a limpeza no culto, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vieram os cegos, está no texto que nós lemos. E a Bíblia diz que vieram os mancos. Diga comigo, enquanto a casa está suja, Deus jamais vai atrair o cego e o manco. Agora vira para quem está do teu lado e diga assim, ó, casa suja é impedimento para o necessitado chegar cego e sair enxergando, chegar mancando e sair andando alinhado na presença de Deus. Agora sabe por que Jesus expulsou quem comprava e quem vendia? Sabe por quê? Porque eles estavam ocupando espaço inutilmente. Vira para o irmão e diga assim, a igreja é chamada pela Bíblia de vinha do Senhor. De que Deus não aceita árvore nenhuma ocupando espaço na sua terra inutilmente. Vira para ele e diz assim, Deus te plantou aqui a produzir alguma coisa. Glória a Deus. E aí? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos produzindo o quê? Você sabia que Deus nos enxerga primeiro como pessoas, segundo como ovelhas e terceiro como árvores? Você sabia? Lembra quando Jesus curou aquele cego e perguntou para ele, está vendo? Ele disse, vejo, só que eu estou com um probleminha. Qual? É que eu estou vendo homens como árvores andando. Jesus vai, coloca a mão, e agora? Não, agora eu estou vendo homens como homens. Jesus devolveu a visão para aquele homem, e aquele homem começou a ver homens como árvores. Era como Jesus dissesse, peraí, que você ainda não está pronto para ver isso. O único que enxerga homem como árvore sou eu. Porque a árvore se enxerga se é boa ou ruim pelo fruto. E você não está pronto para visualizar o fruto. Fica só vendo como homens. João disse, o machado, ele já está posto à raiz das árvores. Diga comigo, eu sou árvore, plantada na vinha do Senhor. Diga, querendo eu ou não, todos os dias de manhã que eu levanto, tem um machado na minha raiz. Agora o problema não é ter um machado na raiz. O problema é quando o machado da raiz sobe e desce. Se a árvore é arrancada para ser lançada no fogo ou para ser colocada no celeiro. Vira para quem está do lado e diz assim, Deus não te plantou para ser cortada e jogada no fogo. Diga, Deus te plantou
para ser podada, para dar fruto e para que o vosso fruto permaneça, para que no final Ele te arranque da terra e te leve para o celeiro do céu. Você pode levantar a tua mão e dar glória para Ele nessa noite. Está entendendo o que eu estou ministrando? Então preste atenção que Jesus está revelando o tipo de culto que Ele se agrada, o tipo de culto que Deus recebe. Quando Ele faz a limpeza, aí a Bíblia diz que o cego e o coxo veio para o culto. Agora diga comigo, vieram para o culto. Vieram. Cego e coxo. Você já viu como que um cego anda sem ter aquele guia? O cego anda aqui, ó, tateando, porque ele não sabe para onde ir. Agora note que eles chegaram assim, ó. Mas a Bíblia diz que Jesus os curou. Eles chegaram tateando sem ter rumo e direção, mas saíram sabendo quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles vieram mancos, coxos, com dificuldade de andar, sendo carregados. Mas a Bíblia diz que no culto que Deus se agrada, quem tinha dificuldade de andar normal, saiu andando perfeitamente. Glória a Deus. Estenda a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para você agora. Maravilhoso és tu, Rei. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade em andar com Cristo. Eu não sei o que tem te feito mancar na presença dele. Mas hoje é a noite em que Jesus vai tocar na sua deficiência. E vai te fazer sair daqui andando perfeitamente, retamente na presença dele. Se você crê e recebe, solte um brado de glória aí. Porque hoje é a noite de Deus curar as nossas mazelas. Agora olha aqui, Jesus os curou. O culto que agrada a Deus tem oração. O culto que agrada a Deus não tem acepção de pessoas. O culto que agrada a Deus tem cura. E o culto que agrada a Deus tem que ter adoração. Aleluia a Deus. Aí a Bíblia diz que as crianças entraram no templo, gritando e bradando, Hosana nas alturas. Glória a Deus. Aí a palavra diz que das crianças é o reino, que da boca das crianças se suscita o perfeito louvor. Então o culto que agrada a Deus tem oração, não tem acepção de pessoas. O culto que agrada a Deus tem cura. E o culto que agrada a Deus tem adultos adorando como crianças. Maravilhoso, Rei. E como é adorar a Deus como criança? É adorar a Deus sem fingimento. Vou até tomar mais. Glória a Deus. É, Deus. Aleluia. É adorar a Deus sem aparecer. É adorar a Deus sem competição. É adorar a Deus na simplicidade, sem preocupar com o tom da voz, com a altura, sem preocupar se tem alguém aplaudindo ou não. O que é adorar a Deus como criança? É adorar a Deus no primeiro amor, irmão. Aleluia, Deus. E sabe como é adorar a Deus no primeiro amor? É não se preocupar com quem está à direita. É não se preocupar com quem está à esquerda. É não se preocupar com quem está na frente ou quem está na retaguarda. Adorar a Deus no primeiro amor, sabe o que é? Não importa quem está me olhando. Não importa quem está meneando a cabeça negativamente, reprovando a minha adoração. O que importa é que quem sabe e reconhece a minha necessidade de adorar é eu e Deus. Então quer ouvir uma verdade? Você não precisa do irmão da direita e da esquerda para adorar ele. Você também não precisa ouvir um brado de glória do seu lado para dar um brado de glória aí. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente fica assim, eu vou esperar um glória primeiro para me dar o segundo. Aí alguém diz, eu vou esperar o segundo para dar o terceiro.
Mas quem é espiritual entra no culto já tomando a iniciativa, porque ele sabe que o glória não é para quem prega, o glória não é para quem canta, o glória não é para quem toca, o glória não é para quem pastoreia, o glória é para aquele que vive e reina para todo sempre. Se você entende isso, solte um brado de glória aí, se você é adorador por excelência. Está entendendo isso? Aí a gente entra num culto como esse e a gente fica esperando a reação dos vizinhos. Deixa eu ver como que o vizinho vai reagir para me responder. Agora, você não precisa esperar a reação do vizinho para responder. Você só precisa esperar a reação do céu para responder. E o céu já está reagindo desde o primeiro dia aqui. Só que existem alguns que ainda não entenderam que o céu já está reagindo. Deus maravilhoso, aleluia. Não, vira para quem está do lado assim, desde o primeiro culto. O céu já está reagindo de maneira favorável sobre a sua vida. Diga, mas quem está na carne não entende nada do Espírito. Diga, só quem está no Espírito discerne as coisas espirituais. Ontem, irmão, de manhã, tinha um menininho aqui nos ensinando a adorar. Hã? Simplicidade. Alguém olhando está fazendo palhaçada, pensando, né? E Deus lá de cima, o que é palhaçada aí embaixo é a adoração aqui em cima. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está perdendo a simplicidade do Evangelho. A gente está querendo amparar os extraordinários. E a gente prega o quê? Que o avivamento vem. E a gente está esperando um avivamento coletivo. Agora grave a frase que eu vou te dizer. Se você não experimentar um avivamento individual, você nunca vai saber o que é avivamento coletivo. Não, vira para o irmão que está do lado e diz assim, o avivamento que você espera de lá para cá, Deus está esperando daí de dentro lá para cima. Todos os grandes avivamentos que aconteceram durante a história da igreja, não houve preparação para receber o avivamento. Ninguém convidou um pregador extraordinário, um cantor que faz o fogo descer. Agora grava o que eu vou te dizer. A gente tem um negócio na cabeça de dizer assim, o fulano quando canta, fogo pega. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Homens também conseguem produzir fogo. Vira para o irmão e diga, homens conseguem produzir fogo. Diga, mas o único fogo que consegue convencer o homem do pecado, só Deus tem o poder de produzir. Olha para cá. Você lembra de Nadab e Abiú, filho de Arão? Se você não lembra, eu vou te ensinar aqui, presta atenção. Moisés, Deus vem até Moisés e diz, eu escolhi o seu irmão Arão para ser sumo sacerdote, para quando entrar na minha presença, representar o povo. Manda ele entrar com a indumentária, manda ele entrar com a vara que floresceu, mas não deixe ele entrar sem a marca do sangue. Presta atenção aqui. Entre bem vestido, entre armado, mas não entre sem a marca do sangue. A marca do sangue vai cobrir o seu pecado, Arão. A marca do sangue vai cobrir o pecado do povo. E você vai oferecer um sacrifício queimado de fora da tenda, diante da minha presença, e vai oferecer uma oferta pacífica para celebrar a amizade minha com o homem. Arão faz tudo. Quando Arão acaba de oferecer o culto que Deus pediu, a Bíblia diz que a Shekinah desce e o fogo sai de Deus e consome a oferta.
O fogo de Deus consumindo a oferta era Deus dizendo: eu aceito tudo que foi feito no culto. Aí Nadab e Abiú, filho de Arão, o culto já tinha acabado, Deus já tinha recebido, e eles decidiram pegar o incenso, preste atenção, eles decidiram pegar o incenso, buscar fogo lá fora, colocar no incenso e oferecer para Deus. Quando eles entraram diante de Deus com um fogo estranho, saiu o fogo de Deus e matou os dois. Sabe por quê? Porque eles foram buscar fogo lá para trazer, e o fogo de dentro Deus só aceita se for o fogo que vier de dentro. Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja sai dessa placa e vai para aquela placa que diz assim: lá tem fogo, lá tem um profeta que revela até o CPF. Aí eu vou te fazer uma pergunta: você não sabe o seu CPF? Não. Hã? Te edifica no que? Saber que tem alguém que te revela o seu endereço. Você não sabe onde mora? Hã? Aí a gente corre atrás dos profetas do fogo. Aí traz o fogo de lá, aí oferece para Deus, aí a gente não sabe por que dia após dia a gente só fica morrendo na fé. Sabe qual é o fogo que Deus aprova? É o fogo da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela despede, ela libera labaredas de fogo. Então sabe qual é o culto que Deus aprova? É o culto que tem o fogo que foi atraído através, sabe, Pentecoste? Sabe Pentecoste? Onde todos estavam reunidos dentro de um ambiente, lembra? Que de repente eles ouviram um som veemente, como de um vento impetuoso, que veio e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram em cada um conforme o Espírito queria. Lembra? Pentecoste, o fogo só foi derramado depois das boas novas, depois do Calvário e depois da ressurreição. Diga: o fogo que Deus aprova tem que ser atraído pelas boas novas, pelo Calvário e pela ressurreição de Cristo. É o tipo de mensagem que está sendo retirada das igrejas. Ninguém fala mais sobre boas novas, ninguém fala mais sobre morte, ninguém fala mais sobre ressurreição de Cristo. Se prega sobre tudo: muralha caindo, Jordão se abrindo, mar se dividindo. Se prega sobre tudo. Se prega sobre cura, sobre restauração, se prega sobre prosperidade, se prega sobre o alcançar, o mover. Mas aonde está a mensagem cristocêntrica? Aonde está Cristo dentro das mensagens? Não se ouve mais falar da morte, não se ouve mais falar da ressurreição, não se ouve mais falar da ascensão, não se ouve mais falar da glorificação, não se ouve mais falar que Ele está sentado à destra de Deus e intercede por mim e você como advogado fiel. Sabe por quê que não se ouve mais isso? Porque esse tipo de mensagem não gera agenda. Mas é esse tipo de mensagem que arranca o pecador das trevas e o transporta para o reino do Filho amado de Deus. Você está entendendo isso? Qual é o culto que Deus recebe, pastor? É um culto onde tem espaço para receber quem vem com dificuldade. E aí existem algumas igrejas que têm espaço para quem tem dinheiro, que tem espaço para a ovelha gorda,
que tem espaço para a ovelha limpa, mas não tem espaço para a ovelha que vem com carrapicho, que chega fumando, que chega bebendo, que chega prostituindo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para Jesus não importa como chega, porque Jesus tem o poder de transformar o sujo em alguém limpo, o caído em alguém levantado, o quebrado em alguém restaurado. Aí Jesus sai do templo e o texto diz que ele foi para Betânia. Sabe o que significa Betânia, irmão? Cidade dos figos, ou cidade que frutifica. Diga comigo: se Jesus vier até você e não achar fruto, ele vai pular você e vai procurar fruto em outro. Foi lá em Betânia, passou a noite e voltou. E na mente de Jesus está assim: mas eu purifiquei o templo a primeira vez, por que voltou a sujar? Aí chegando dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus viu uma figueira. Diga comigo: uma figueira. Diga: ele procurou nela fruto. Diga: mas quando chegou perto, só tinha folha. Aí Jesus fez o que com a figueira? Seca. Imediatamente a figueira secou. Quando a figueira secou, Deus respondeu para Jesus por que ele teve que limpar o templo de novo. Lembra que eu disse que Deus nos enxerga como árvores? Sim. Sabe o que Deus estava revelando para Jesus? Sabe por que você limpou o templo e o templo se sujou? Porque dentro daquele templo só tem árvore seca. Entendeu ou não? Vou dar uma esmiuçada para você pegar. Através da figueira seca, Deus revelou para Jesus que quem deveria estar dentro do templo frutificando só tinha folha. Roupa de crente, sapato de crente, vestido de crente, voz de crente, oratória de crente, postura de crente, mas fruto de ímpio. Aí Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Diga comigo: a figueira secou? Porque não tinha ninguém para interceder por ela. Agora preste atenção. A Bíblia cita uma figueira que foi plantada dentro da vinha. Diga comigo: uma figueira plantada dentro da vinha. Diga: o dono da vinha foi procurar fruto na figueira. Agora diga: quando ele chegou lá, não encontrou fruto. Agora olha para cá. Aí sabe o que ele disse para o vinhateiro? Corta e lança fora. Aí o vinhateiro disse assim: faz isso não. Corta agora não. Deixa eu cavar em volta. Deixa eu adubar. E o ano que vem o senhor retorna. Se não tiver dado fruto, aí o senhor pode cortar. Mas por enquanto, eu vou interceder por essa figueira que não está produzindo. Sabe quem é o vinhateiro que estava intercedendo pelas figueiras? Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Sabe por que nós ainda não fomos arrancados e lançados no fogo? Porque tem alguém intercedendo por nós diante do dono da vida. Não, coloca a mão no ombro desse irmão do seu lado e coloca a mão no ombro dele. Dá uma chacoalhada nele e diga assim para ele: você só ainda não foi arrancado e lançado no fogo, porque o vinhateiro chamado Jesus Cristo está intercedendo por você diante do Pai. Diga: ele disse para o Pai que até o ano que vem ele vai voltar a encontrar fruto em você. Então toma jeito, volta a produzir, porque o Pai espera a frutificação da sua vida. Está entendendo isso?
Sabe como é que a vinha se sustenta de pé? Porque uma se entrelaça e apoia na outra. Sabe como é que a igreja vai permanecer de pé nesse final de reta que nós estamos vivendo? Se nós nos apoiarmos uns nos outros. Não, coloca a mão no ombro dele aí de novo. E diga para ele, você pode até balançar, mas não vai cair. Diga, porque você não está sozinho na vinha. Diga, eu estou do seu lado, te sustentando, te ajudando. O vento pode soprar contra, mas o vento vai passar e você vai permanecer de pé na presença de Jesus Cristo. Se você crê e recebe, levante a tua mão e solte um brado de glória, porque nós somos vinha do Senhor. Agora olha para cá. Aqui eu vou encerrar. Uma figueira plantada no meio. Aí alguém pode até dizer, está plantada no lugar errado. Mas Deus não coloca ninguém no lugar errado. Não, vira para quem está do lado e diz assim, Deus não coloca ninguém no lugar errado. Diga, se Deus te plantou aqui, não, profetiza, diga, se Deus te plantou aqui, é porque o seu lugar é aqui, meu santo. Pastor, mas eu sou diferente, e aí? Eu não sou igual a minha. Tem muita gente igual. Só eu sou diferente. Quem disse que Deus te chamou para ser igual? Deus te chamou para fazer a diferença. Diga comigo, Deus me chamou para fazer a diferença. Diga, Deus não me chamou para ser mais um. Não, diga, Deus não me chamou para ser só mais um no reino. Diga, Deus me chamou e me plantou para fazer a diferença para o reino. Glória a Deus. Alguém tem que te olhar e tem que dizer assim, era assim, mas está diferente. Está cantando diferente, está mais afinado? Não, está mais espiritual. Oh, glória. Oh, glória. O culto dele está diferente. Por quê? Está pulando, está gritando? Não. Ele está mais quebrantado. Não está precisando ouvir ninguém incentivar ele para dar glória. Qualquer coisinha ele está chorando, mas ele não está chorando porque perdeu alguma coisa. Ele está chorando de alegria porque ganhou um céu de glória. Ele não está chorando porque a namorada foi embora. Ele está chorando porque o noivo vai voltar para casar com ele, Jesus Cristo. Aleluia. Ele não está chorando porque a porta fechou. Ele está chorando porque a porta do céu se abriu. Não, ele não está chorando porque o pai e a mãe rejeitou. Ele está chorando porque o pai de cima está chamando ele e ela de filho. Fica de pé. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé, varão. Mexe não. Glória a Deus. Feche o seu rosto. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu estou sentindo um ambiente diferente aqui hoje. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Feche os teus olhos. O céu espera adoração espontânea nossa nessa. Vai esperar alguém te pedir para dar glória? Quem está te observando não é o pregador, é o céu, é Deus. Abre a tua boca e libere uma palavra de elogio para aquele que vive e reina. Tem glória para dar glória, então dê glória. Tem aleluia para dar aleluia, então dê aleluia. Ah, quer dizer que ama ele? Então diga que ama ele.
Remacho, Yanda, Levacanta, Remetefícios. Deus vai tocar em crente aqui nessa noite. Tu não vai cair porque tem alguém te sustentando. Deus não te levantou para ser mais um, Deus te levantou para fazer a diferença. O culto que Deus recebe é um culto que tem oração, então ore. O culto que Deus recebe é um culto que não tem acepção de pessoas, então valorize quem Deus colocou do teu lado. O culto que Deus recebe é um culto que tem cura, então se prepare, porque tem cura de Deus para a tua alma nessa noite. Adore a Ele, adore, 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 adore. Amante, canto, rebacé. Amanacanta, xuriandelépia. Icalama, canta. Existe um sopro de Deus sendo liberado aqui. Então seja cheio da presença